Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conferência do Grupo Interdisciplinar de Estudos Políticos e Culturais da Universidade de Minho. Estou aqui a admitir, à medida que as pessoas entram, os respectivos participantes. E obrigado a todos pelo interesse, naturalmente. Nós, por norma, no máximo até às 18h05, e começamos lá, porque vão sempre entrando algumas pessoas e não justifica aguardar 10 minutos. Quero agradecer naturalmente à professora Isabel Drummond Braga pela disponibilidade em cá estar, também ao professor Dr. Jaime Gouveia. São temas no arco da história da Inquisição, mas também da história cultural. Pronto, se calhar, entretanto, iria lendo. Não sei se a professora tem alguma apresentação ou se... Sim, quer partilhar o PowerPoint, sim. Quer fazer já isso? Como entender, não sei se... Talvez, sim, fazemos já isso. Sim. Agora sim. Precisamente, sim. Agora vê-se. Já conseguimos. Pronto, então já está. Exatamente. Pronto, eu vou ler muito brevemente uma nota biográfica. Não é muito exaustiva, mas penso que serve os propósitos. A professora Isabel Drummond Braga é doutora em História pela Universidade Nova de Lisboa, em 1996. Professora associada com agregação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Também atualmente investigadora integrada no CIDEUS, que tem 2 polos, Universidade de Évora e Universidade Autónoma de Lisboa. Colaboradora no Centro de História da Universidade de Lisboa e do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa. Nos seus interesses de investigação foram diversos ao longo do seu percurso, naturalmente, desde a Inquisição, História de Género, História da Alimentação, Casa Real, Pernética, História Religiosa, História Cultural, e queria destacar, naturalmente, as últimas publicações, a última de 2024, uma coordenação com Paulo Drummond Braga, Reis e Aristocratas e Burgueses, o Mundo das Cartas Privadas, Portugal, séculos XVII a XX, para além também da História Global da Alimentação, também coordenado 2023. Relativamente ao convite que lhe tinha interessado, veio na sequência de um artigo recente, também gostaria de aqui trazer à colação, publicado no Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, O que lê um guarda dos cárceres de Santo Ofício, a Biblioteca de António Moraes da Costa de 1769, em 1769. Naturalmente, sobre o assunto já publicou outras coisas. Este é, obviamente, um artigo mais recente. E, portanto, ficaria por aqui a nota biográfica. Vou só aqui admitir mais 2 pessoas. E pronto, penso que passo-lhe a palavra, se estiver tudo de acordo. Muito bem, muito obrigada. Em primeiro lugar, quero começar por agradecer o amável convite ao Dr. Tiago e ao grupo que representa e que se dedica, entre outras coisas, à organização de conferências, divulgando, portanto, junto a um público alargado, um conjunto de temas de investigação recente. Portanto, os meus agradecimentos a todos, na pessoa do Dr. Tiago, e agradecer também ao meu colega Jaime Gouveia, que já nos conhecemos há muitos anos, já a amabilidade para hoje também estar aqui, juntamente agradecimentos que são também extensíveis a todos os que quiseram juntar-se a nós nesta sessão. Aquilo que vos venho falar hoje, na verdade, é o resultado de 2 investigações com um intervalo de tempo considerável, enfim, vamos dizer, grosso modo, 10 anos, em que efetivamente se cruzam aqui 2 realidades. Por um lado,
informações sobre leituras de réus que estão presos nos cárceres do Santo Ofício e tentar avaliar a biblioteca, no caso de um funcionário da mesma instituição. Do ponto de vista de alguma forma, não sei se podemos chamar complementaridade, mas enfim, tem tudo a ver com leitura, ou pelo menos com livros dentro da instituição, começo por efetivamente fazer uma pequena contextualização que ultrapassa naturalmente o Santo Ofício. E para recordar que possuir livros e, sobretudo, beneficiar dessas obras implica naturalmente o domínio da leitura. E, como sabemos, na época moderna, a esmagadora maioria da população é analfabeta. Claro que sabiam ler nobres, membros da igreja, grandes mercadores e proprietários, a par inclusivamente alguns dos homens dos ofícios. Não obstante, havia quem aprendesse a ler e a escrever e, no caso de alguns membros da aristocracia que não faziam uso desses conhecimentos, muitas vezes era normal um retorno a uma mera suficiência alfabética, uma vez que essas pessoas tinham a possibilidade de recorrer a profissionais da escrita, nomeadamente aos escrivães. No Portugal do século XVIII é desconhecido o número de pessoas alfabetizadas, sabe-se, contudo, que por estudos de casos relativos a determinados grupos ou determinados espaços muito circunscritos, espaços e tempos, sabe-se que, evidentemente, tal como acontecia noutras partes da Europa, uma minoria da população gozava dessa prerrogativa, e as pessoas que sabiam ler situavam-se muito mais nos meios urbanos do que nos meios rurais e também eram mais significativos os que sabiam ler homens do que mulheres. No que diz respeito às leituras nos espaços do Santo Ofício, começo também por chamar a atenção, por recordar que a prisão nos vai aparecer, sobretudo, os cárceres do Santo Ofício vão ter, sobretudo, um caráter preventivo, coercivo e, no caso dos do Santo Ofício, também repressivo, ou seja, as prisões, os cárceres do Santo Ofício já continham aquilo que os regimes liberais, portanto a partir do século XIX, irão preconizar, isto é, a prisão também com pena. Até lá não é essa a regra, como sabemos. Nos edifícios que albergavam o Santo Ofício, temos, portanto, os cárceres do secreto, os cárceres da penitência, as dependências para assegurar a gestão normal da burocracia do tribunal, dar resposta também às questões logísticas para os inquisidores e para os funcionários menores, e isso significou que inicialmente se adaptaram antigos edifícios a sedes de tribunais, não é? Portanto, os presos vão ficar depois nas celas, que é uma designação atual e não uma designação da época. Na altura, no período do Santo Ofício, na época moderna, não se dizia celas, diziam simplesmente os cárceres do Santo Ofício, e esse modelo de instituição dos cárceres é um modelo que segue, de facto, o modelo conventual. Portanto, por norma, cárceres de pequenas dimensões, e é normal que, supostamente, pelos regimentos, na verdade, albergasse apenas um preso em cada um desses cárceres. No entanto, é teórico, porque a superlotação leva, efetivamente, a um constante desrespeito desta prerrogativa, e o cárcere do secreto é um cárcere que implica preocupações por parte das autoridades inquisitoriais no sentido de cumprirem 3 valências: classificação, isolamento e vigilância. Ou seja, separação entre homens e mulheres, separação entre réus implicados no mesmo caso
e impedir também que os réus não contactassem entre si, nomeadamente através das paredes do cárcere, ou comunicando de alguma forma, portanto, tentar que isso não acontecesse, e, inclusivamente, vigiá-los quando o inquisidor dava ordens expressas nesse sentido. Se olharmos para aqui, poderemos ver uma planta, neste caso dos cárceres de Évora, da autoria de Mateus do Couto, onde temos, enfim, onde podemos fazer alguma ideia de como se distribuía o espaço, pelo menos neste tribunal e nesta época. Temos depoimentos diversos acerca do cotidiano dos cárceres e das condições dos cárceres. Normalmente, quando esses depoimentos nos aparecem, não são positivos. Apenas se vos trago aqui por mero exemplo, e que poderemos aqui ver, é um depoimento de 1627, de um barbeiro de Beja preso em Évora, e que nos diz, muito pequeno, portanto, acerca dos cárceres, muito pequenos e escuros, e não podiam andar neles senão com o corpo dobrado, sem ter onde se assentar, senão na cama ou no chão. E se cozinhavam o comer, quebravam os olhos com o fumo, que ele saíra meio cego por esse respeito. Perdão, e se podia dizer que haverá neste mundo inferno, o eram os ditos cárceres. Portanto, claramente o problema de um pequeno espaço, mal iluminado, mal arejado, etc., não é? Ora, para minimizar as condições pouco simpáticas que se viviam nos cárceres, os réus que tinham bens tinham também a possibilidade de levar consigo para o tempo de prisão, durante o tempo que estivessem de facto detidos, um conjunto de objetos para uso pessoal, para estarem, se assim se pode dizer, um pouco mais confortáveis. E estamos a falar naturalmente de roupa, estamos a falar de outros objetos. Há descrições, por exemplo, um crucifixo, peças de vestuário, peças de calçado, roupa de cama e também, evidentemente, livros, que é isso que nos interessa aqui. Tudo ficava registado no momento da recepção dos indivíduos ou, evidentemente, noutras situações, quando os réus com alguns bens podiam, efetivamente, e faziam-no em alguns casos, pedir esses bens extra, digamos, para seu conforto. Aqui tem uma imagem de uma dessas listas, portanto, durante as visitas aos cárceres, era de alguma forma feito o levantamento das necessidades para que haviam que ser satisfeitas e, efetivamente, perante os presos pobres é o Santo Ofício que tem essa obrigação, perante os presos que têm alguns meios, evidentemente que poderiam fazer encomendas que, em princípio, esses bens lá chegariam. A maior parte dos processados era gente que trabalhava e, portanto, ao chegarem aos cárceres do Santo Ofício, passavam por uma situação que era realmente o contrário daquilo que faziam habitualmente, ou seja, o facto de terem demasiado tempo livre. E, nesse sentido, aquilo que poderiam fazer estando no cárcere era muito pouco. Era andar de um lado para o outro, e já vimos que o cárcere era pequeno, era rezar, costurar, ler, escrever, desenhar. Há situações, sobretudo no estrangeiro, das paredes dos cárceres particularmente desenhadas. Há a escrita, quando autorizada, que poderia ser, nomeadamente, para defesa. Há a escrita que não era autorizada também e que era feita, enfim, subrepticiamente, e há a leitura. E essa leitura é, evidentemente, o que nos interessa. Ora, a leitura praticada nos cárceres era quase exclusivamente de natureza espiritual, ou seja, as petições que se encontram para se adquirirem livros, que os réus evidentemente pediam, eram relativamente frequentes dentro da população que lia e dentro de um determinado tipo de fonte, que são as listas que consultei para Évora entre 1720 e 1790. E estas foram as únicas, foi a única documentação que eu encontrei sobre esta matéria. O que é que constam? Constam petições para se adquirirem livros,
E, de facto, a maioria das obras que os presos vão pedir, estes presos que são os de Évora, e que certamente não seria muito diferente, é possível extrapolarmos para os outros tribunais, não serão certamente muito diferentes uns dos outros. O que é que nós sabemos sobre isto? Sabemos que, de um modo geral, pelo menos até à primeira metade do século XVIII, a maior parte dos livros que se publicava era de caráter religioso. Na segunda metade, o peso da literatura começa a impor-se cada vez mais, mas isso não é visível entre os indivíduos que estão presos no Santo Ofício. E que os livros que foram pedidos, basicamente, são livros de horas, em alguns casos em português, em outros casos em latim, portanto, aqui com pessoas que têm mais do que um conhecimento básico ao nível do vernáculo, portanto, com algum domínio também do latim. Portanto, livros de horas, cartilhas, agiografias, sermões, etc. Em alguns casos é também interessante verificar que os réus pedem apenas um livro e não especificam nem autor nem título. Do ponto de vista dos indivíduos que serviam o Santo Ofício, aí as nossas informações são bem diferentes. E, de facto, detendo-nos, sobretudo, que foi aquilo que fiz no artigo que o Dr. Tiago ainda há momentos citou, foi tentar perceber o que é que acontecia relativamente aos funcionários menores, do Santo Ofício, a quem se pedia, que se exigia, melhor dizendo, competências ao nível da leitura e da escrita, portanto, a exigência do saber ler e saber escrever. Qual era a constituição das suas bibliotecas? Ora, sabemos já que falamos de uma taxa de alfabetização baixa, intuímos que o número de bibliotecas não poderia ser particularmente relevante, e sabemos também algo que é interessante, é que Dom José I e o Marquês de Pombal vão tentar controlar e centralizar os mecanismos censores através da criação da Real Mesa Censória. Ora, a Real Mesa Censória foi criada em 1768, tem um papel relevante, uma vez que passamos a ter não a censura tripartida, mas agora uma censura que está uniformizada, embora se continuem a ter os diferentes tipos de censores, e de facto a Real Mesa Censória vai ter jurisdição sobre a fiscalização, sobre a censura e a fiscalização do uso dos livros. O que significou, em termos práticos, que houve um edital de julho de 1769 que vai determinar, ou que determinou, a fiscalização da posse de livros através da realização de uma lista de livros, ou seja, toda a gente possuidora de obras, impressas ou manuscritas, deveria efetivamente fazer chegar à Real Mesa Censória essa lista. Portanto, listas de livros impressos e manuscritos, em poder quer de quem vendia livros, portanto, marcadores de livros, livreiros, impressores e particulares. Não sabemos, de facto, quem desrespeitou ou quantos desrespeitaram esta ordem, não sabemos as omissões que poderão ter sido feitas pelos autores das listas destes livros, não sabemos, portanto, nada disto, e isso significa que a eficácia do edital é naturalmente, enfim, desconhecida, digamos, não é? Ora, este edital que obriga à criação destas listas de bibliotecas, teve dois trabalhos que foram os únicos, até hoje, pelo menos que eu saiba, que efetivamente tentaram dar um conhecimento alargado da ação, portanto, dos resultados, melhor dizendo, deste edital, e a autora desses dois trabalhos, muito afastados no tempo, um dos anos da década de 60 e outro da década de 80 do século passado, foi Adelaide Salvador Marques.
Os trabalhos da Adelaide Salvador Marques são particularmente relevantes acerca da Real Mesa Sensória. Há outros trabalhos mais recentes que usaram, evidentemente, a Real Mesa Sensória e que são relevantíssimos. No entanto, aquilo que me interessa aqui chamar a atenção é que, para a questão da contagem das bibliotecas e do tipo de livros, são, sobretudo, estes dois trabalhos já com alguns anos. Ora, o que é que a Maria Adelaide Salvador Marques obteve das suas investigações? Basicamente, 3.334 catálogos de livrarias, portanto, entenda-se bibliotecas, propriedades de homens e mulheres, no caso de homens, advogados, boticários, médicos, legistas, mercadores, músicos, professores, até inclusivamente a gente dos ofícios, como sim, vários tipos de artesãos que vão desde cabeleireiros, carpinteiros, confeiteiros, etc. E também as listas das bibliotecas de mulheres leigas e religiosas, a par, inclusivamente, das bibliotecas de conventos, mosteiros e recolhimentos. Portanto, este número de 3.334 catálogos refere-se a um universo bastante heterogéneo. Aparentemente, segundo a autora, faltam as listas de Braga e de Orém. Segundo os dados apurados, uma média de 25 livros por biblioteca, o que esconde naturalmente enormes assimetrias. E, de facto, essas assimetrias não são apenas pela questão da média de livros por biblioteca, mas também por comarcas, ou seja, na Extremadura, onde se incluía a Corte e a Universidade de Coimbra, nós temos 1.046 catálogos de bibliotecas, segue-se a Beira com 1.021, depois entre Douro e Minho 659, Trás-os-Montes 390 e depois Alentejo e Algarve, números muito mais baixos, 94 e 14 apenas. Portanto, é um panorama que mostra efetivamente muitas diferenças. Posteriormente, e aqui, se olharem para esta imagem, vamos ver que as discrepâncias de números têm a ver com o facto de estarmos a falar de realidades da primeira estimativa ser nos anos 60, isto é o resultado da tese de licenciatura da Maria Adelaide, em que ela, com base ainda em 2.420 catálogos, não, portanto, não a totalidade dos 3.300 e tantos, que ela juntará, que ela consultará mais tarde e que produzirá um importante artigo na década de 80, mas, portanto, em 64, aquilo que ela apura são, é isto, uma biblioteca para cada 1.000 habitantes, tendo em conta cerca de 2,5 milhões de pessoas e tendo em conta o número de catálogos que então tinham sido contabilizados. Hoje nós sabemos outras coisas, portanto, em termos do número de fogos e a transformação dos fogos em pessoas, que é sempre uma coisa complicada, mas que, pelos números mais atuais, nós estamos a falar de cerca de 3 milhões e pouco de pessoas, e com os 3.334 catálogos, estamos a falar de uma média de 950 bibliotecas, uma biblioteca para 950 habitantes. Não é propriamente uma coisa muito diferente, mas a questão é que não creio que nenhum destes números possa ser tido de facto em linha de conta. Ou seja, e já veremos porquê. Portanto, estes números são tentativas muito úteis para tentarmos perceber, mas uma análise mais detalhada a grupos vai-nos mostrar da impossibilidade destes números serem efetivamente assim. E, de facto, procuramos identificar e estudar as bibliotecas dos funcionários menores do Santo Ofício, portanto, dispenseiros, guardas dos cárceres, meirinhos e porteiros, dentre outros, e esse levantamento mostrou-se particularmente frustrante, uma vez que apenas se encontraram as livrarias de um contínuo e de um porteiro
do Conselho Geral e de um guarda dos cárceres da Inquisição de Coimbra. Ora, esta realidade alerta-nos de imediato para aquilo que eu já tinha verificado no estudo de um outro grupo, que era o grupo das religiosas, das mulheres, portanto, freiras ou monjas, em que o número de bibliotecas particulares, portanto não estou a falar sequer das bibliotecas de conventos e mosteiros, que também é um número muito baixo, mas o número de bibliotecas particulares destas mulheres é evidentemente, teria que ser maior do que aquilo que foi apurado. Aqui passa-se o mesmo. Alerta-se, portanto, para interrogarmos acerca da fiabilidade destes números, uma vez que é muito pouco credível que nos tribunais de Évora, Coimbra e Lisboa apenas um dos funcionários menores possuísse livros. E fixemos-nos, portanto, na biblioteca deste guarda dos cárceres secretos, António Moraes da Costa, que é natural de Coimbra, portanto terá nascido em 1720, uma vez que aí foi batizado nesta data. É filho de um sapateiro, e só estou a referir isto, não por uma questão de curiosidade, mas é pelo facto de ele ter uma ligação ao Santo Ofício, mas não pela sua família de origem, vai tê-la pela família da sua mulher, porque, sendo filho de um sapateiro, ele vai casar-se com Ana Teresa Rosa, que é filha, ela, de um guarda dos cárceres de Santo Ofício. E, portanto, o que vai acontecer é que António Moraes da Costa, em 1757, vai realizar provanças para se habilitar a guarda dos cárceres do Santo Ofício, atividade que era desempenhada pelo sogro, que, entretanto, tinha morrido. Muito embora esta função, portanto, para substituir o seu sogro, a função previamente foi concedida a um Manuel Correia Falcão, homem da vara do Marinho do Santo Ofício. Este não se mostrou interessado, abrindo, portanto, a possibilidade de António Moraes da Costa se habilitar e conseguir efetivamente o cargo. Nesta candidatura, o senhor reflete sobre o seu desejo de ser provido e diz-nos que, no fundo, se candidata para, com o seu rendimento, poder remediar as grandes necessidades que padece a mulher do dito guarda defunto, portanto a sogra, que está na companhia dele suplicante, que pela sua pobreza não a pode sustentar. Eis, portanto, uma alusão à condição de viúva pobre e presumivelmente idosa da sogra, que acabara por estar a viver na casa da filha e do genro, o qual se declara também com poucos meios, portanto, que se declara como pobre. Faça-se notar que à data da habilitação, portanto 1757, António Moraes da Costa, que agora vai passar a ser guarda dos cárceres, tinha 37 anos, portanto tinha já previamente uma profissão, e essa sua profissão era a de boticário. Ora, prefere, portanto, trocar a sua atividade de boticário por de guarda dos cárceres, e, efetivamente, isto chama-nos a atenção para o facto de o Tribunal do Santo Ofício ser uma instituição que exclui naturalmente os que por lá passavam na condição de réus, mas que também promovia socialmente, nomeadamente aqueles que obtinham, de alguma forma, altos cargos, que não era, evidentemente, o caso de um guarda dos cárceres. De qualquer modo, os ofícios menores, tal como os guardas dos cárceres, os dispenseiros, os meirinhos, os porteiros, podiam também, estes cargos, a ser objeto de patrimonialização e inclusivamente de venalidade, e era uma forma de afirmação social entre os leigos, não apenas por atestarem a própria pureza de sangue, mas também por permitirem alguma acumulação de riqueza, ainda que algumas vezes isso possa acontecer de forma fraudulenta. Ora, foi, portanto, na condição de guarda dos cárceres secretos do Tribunal do Santo Ofício de Coimbra que este senhor, António Moraes da Costa, em 1769, remete o inventário da sua biblioteca, cumprindo, portanto, as determinações do edital da Real Mesa Censória. Ora, a atividade de guarda dos cárceres e todas as outras, a atividade do tribunal estava
ainda a ser regulamentada pelo Regimento de Santo Ofício de 1640, dado que é o terceiro, dado que o quarto é só de 1774, e neste regulamento de Santo Ofício, o terceiro, define-se as características, as obrigações e também os requisitos para desempenhar esta atividade. Portanto, os guardas do cárcere secreto deviam de ser de sangue limpo, que sabemos o que significa, portanto, gente que não pode ter mácula de sangue cristão novo de judeu, cristão novo de moro, negro ou cigano, de boa vida e costumes, portanto, não pode causar escândalo público e também que saibam ler e escrever. Do ponto de vista profissional, o guarda dos cárceres secretos deveria manter os corredores dos cárceres limpos, entregar roupa aos presos, umas vezes semanalmente, outras vezes de 15 em 15 dias, conforme fosse determinado, tratar os presos com caridade, mas nunca com familiaridade, servir, portanto, sempre que devia chamar o médico, não por iniciativa própria, mas quando o mandavam, o médico, o barbeiro, o cirurgião, quando algum dos réus estivesse necessitado, portanto, dos serviços destes profissionais de saúde. Havia sempre 2 guardas que dormiam no cárcere, a todos cabia vigiar os presos, impedir os tais contactos entre os presos, verificar quando chegavam estas pessoas ao tribunal que objetos tinham, se tinham algum objeto como armas ou alguma coisa com que se pudessem magoar os outros. Tinham também que fechar a porta do pátio à noite, nunca podiam comer, sociabilizar, receber presentes dos detidos ou da família dos mesmos e, portanto, tudo isso está claramente especificado. Ora, qual é composta a biblioteca deste guarda dos cárceres? Em primeiro lugar, é uma biblioteca composta por 67 obras em 74 volumes, da autoria de 49 autores identificados. Portanto, temos quase 70 livros diferentes, 67 em 74 volumes, e temos autores que ficaram representados com mais do que um título. São eles os que têm aqui na imagem que estou a partilhar convosco: António Arbiol, António Carvalho da Costa, Emanuel Tesauro, Eustáquios Zanotos, Fernando de Lacerda, Gaspar Cardoso de Sequeira e Joaquim da Encarnação. Portanto, estes autores estão representados na biblioteca e com 2 títulos. 2 autoras têm representação na biblioteca deste homem que foi boticário e agora guarda dos cárceres. Estamos a falar de Soror Teomásia Maria Micaela de Loureiro e Lacerda, com obséquio beneditino, e um texto de uma religiosa não identificada, um pequeno livro, Prática de alguns motivos eficazes compostos por uma religiosa, um livro editado em Coimbra em 1759 e de que não encontramos exemplares. O guarda dos cárceres era ainda possuidor de 2 manuscritos, um dos quais sobre farmacopeia, e também temos algumas informações acerca das cidades em que estas obras foram editadas. Naturalmente, não se limitam a Portugal, embora aqui de forma significativa. Coimbra aparece-nos com o primeiro lugar, com 24 obras ali publicadas, segue-se Lisboa com 19 e Évora com 3. No estrangeiro, Espanha pontuou, Barcelona 3 impressões e com cada uma as cidades de Madrid, Osuna, Salamanca, Saragossa e Valência. Referência ainda para Paris, com 2 livros, Antuérpia, Bolonha e Pádua, com uma obra cada uma destas cidades. E a estas ainda acrescentam, sem local indicado, 6 obras.
As datas das publicações destas obras são interessantes porque elas vão variar entre 1567 e 1767. Estamos a falar exatamente de 200 anos de diferença. A obra mais antiga que o senhor possuía era a do Tomás Ibérnico, uma obra em latim, publicada, portanto, em 1567, e a mais recente, João Batista de Castro, Roteiro Terrestre de Portugal, exatamente no extremo oposto, 1767. Dá-nos a distribuição por séculos uma realidade interessante. Uma obra editada no século XVI, 9 no século XVII e 50 em 700. De 7 livros, não temos noção dessas realidades. Temos autores estrangeiros representados nesta biblioteca, mas a maior parte desses autores estrangeiros são lidos em tradução portuguesa. De qualquer maneira, o António Moraes da Costa lia em português, evidentemente, lia em latim e lia em castelhano. Tanto que em latim nestas duas línguas, portanto, no latim e em castelhano, nós temos 14 livros e 7, respectivamente. Em português ou bilíngues, porque há, por exemplo, dicionários, encontram-se 46 obras. Sem surpresa nenhuma, os temas a que estas obras incluem, a que estas obras se dedicam, são sobretudo de cariz religioso. E, de facto, contam-se, neste caso, 30 livros, e aqui vale a pena chamar a atenção para uma frase que me parece particularmente interessante e rica, que é de uma autora que estuda bibliotecas, de uma autora italiana que estuda bibliotecas, e que nos diz, enfim, em tradução portuguesa, os livros para a alma impuseram-se como um alimento salutar e cotidiano para todos os leitores, portanto, que é evidentemente verdade para leigos e eclesiásticos, não é? Ora, que assuntos para além destes interessaram ao nosso guarda dos cárceres? Artes e ciências, com 18 títulos, alguns deles de medicina e farmacopeia, a que se juntam belas letras com 15 e história com 4. Em matérias religiosas, as leituras de António Moraes da Costa compreenderam de livros como os dos autores que aqui têm no slide que estou a partilhar, portanto, António Barbiol, Juan Eusébio de Nierenberg, Francisco Xavier, Manuel Bernardes, Manuel de Deus e Thomas Kempis, de entre outros. Isto é, e vale a pena salientar, escritores frequentemente de séculos anteriores, lidos maioritariamente em edições setecentistas. Estas obras compreendem breviários, exercícios devotos, guias espirituais, agiografias, literatura ascética e mística, livros de horas, martirologia, de entre outros. Nos livros de artes e ciência, nós vamos ter alguns títulos interessantes e matérias. Astronomia, o António Galhardo da Costa com a Via Astronómica, a primeira e segunda parte. Matemática, um Manuel de Campos, sinopse trigonométrica de casos comumente, e inclusivamente 2 almanaques, um da autoria de Jerónimo Cortês e um outro de Teobaldo de Jesus Maria. É claro que nós hoje temos alguma, enfim, não colocaríamos, esse é outro assunto, não colocaríamos isto propriamente nas ciências ou artes e ciências, mas o que é certo é que a mesa indicou, a Real Mesa Censória indicou um conjunto de uma distribuição por itens e, claro que os possuidores de livros têm um entendimento dessas categorias que pode ser naturalmente um pouco diferente do nosso. Obras de medicina e farmacopeia. Andrés Laguna, portanto um autor do século XVI, depois Benito Matamoros Vázquez Galego, uma obra em latim, Tomás Vicente Tosca, um compêndio matemático e uma obra manuscrita intitulada Pecúlio de várias regras de farmácia para o bom acerto da feitura dos medicamentos. Portanto, tem
claramente aqui um texto que seria do seu uso enquanto boticário. A literatura, aqui entendida de forma mais ampla, compreende textos literários, nomeadamente as fábulas do Esopo, as histórias proveitosas, de proveito e exemplo, do Gonçalo Fernandes Trancoso, e também incluem instrumentos de normalização da língua falada e escrita. Por instrumentos de normalização da língua falada e escrita, eu refiro-me a gramáticas e dicionários. Ele gramáticas não possuía, mas possuía 2 antepassados de dicionários, ou se quisermos, os proto-dicionários, os primeiros dicionários, antes ainda do Rafael Blutot. Portanto, refiro-me ao Jerónimo Cardoso e ao Bento Pereira. Também nesta categoria vale a pena referir textos dedicados a como preparar outras realidades. E, de facto, aqui o do Emanuel Tesauro, Arte de Cartas Missivas, portanto, uma obra especificamente dedicada a ensinar como se deve redigir uma carta, e faço notar a parte da epistolografia, é uma matéria que eu acho muito interessante, e faço notar que entre as pessoas alfabetizadas a epistolografia fazia parte do cotidiano, nomeadamente nos grupos privilegiados, e todo o protocolo de escrita de uma carta, desde a maneira as formas de tratamento, as formas como se despede, a maneira como se distribui a mancha de escrita no papel, etc. Tudo isso está teorizado, vai estando teorizado. E no caso deste senhor, temos, de facto, esta obra. Também o peso da parenética na época moderna se sabe que é particularmente relevante. Este senhor não era um pregador, evidentemente, mas o que é certo é que tem 2 obras de retórica normalmente presentes entre os livros a que os pregadores recorriam. Portanto, este tipo de textos é muito vasto, e ele aqui tem 2 exemplares. Para um boticário ou para um guarda dos cárceres é algo, enfim, que não seria o mais expectável. Da arte retórica, com exemplos de Aristóteles, Cícero e outros. Manuel Pacheco Sampaio Valadares, há outra arte retórica, e, portanto, algo bem interessante também. Do ponto de vista da história, e aqui tem uma imagem que, do lado esquerdo, é uma imagem que é um excerto das folhas que eram enviadas da lista dos livros, não é? Neste caso, este excerto corresponde efetivamente à lista deste guarda dos cárceres, e normalmente uma folha que correspondia mais ou menos àquilo que é o nosso A4 de hoje, e outros quase uma folha A3 dobrada, o que torna o manuseamento por vezes mais complicado. De qualquer forma, aqui o exemplo de obras de história, no caso, história religiosa, a tradução de Domingos Lopes Coelho, História da prodigiosa e admirável vida do apóstolo valenciano São Vicente Ferrer, que efetivamente fazia parte desta biblioteca. Tendo em atenção as bibliotecas de outros boticários, que comparações se podem extrair da realidade aqui apresentada? O José Pedro de Sousa Dias estudou catálogos de 8 livrarias de boticários de Lisboa e do Termo, tendo apurado que todos possuíam uma forte componente profissional, o que era expectável, com obras em latim, português e castelhano. Os boticários possuíam, em média, 34 livros. Em todos estavam presentes as farmacopeias de Dom Caetano de Santo António, a chamada farmacopeia lusitana, com edições de 1704, 11, 25 e 54, e uma outra farmacopeia, Manuel Rodrigues Coelho, farmacopeia tubalense, publicada em 1735, 1751 e 1760, a par de outras obras congêneres, algumas presentes apenas em algumas dessas livrarias. A biblioteca do António Moraes da Costa era maior, portanto, como vimos, tinha quase o dobro desta média dos boticários.
não registava qualquer obra de farmácia química e o único autor comum à dos boticários de Lisboa e do Termo, às 8 bibliotecas estudadas por José Pedro de Sousa Dias, dos boticários de Lisboa e seu Termo, era a obra do Andrés Laguna, com o citado livro que já vimos aqui, cuja primeira edição é do século XVI e que há uma outra de 1677. Ora, se é evidente que os livros se têm porque têm utilidade, naturalmente que utilidade para os seus possuidores, para os seus leitores, importa perceber se a biblioteca deste senhor era uma biblioteca profissional enquanto boticário ou enquanto guarda dos carços. Lamentavelmente, nós não sabemos nada acerca da constituição da biblioteca, o que é verdade para a deste e para todas as bibliotecas que decorrem deste edital com vista a rolar os livros dos particulares e não só, mas, portanto, no caso destes dos particulares. Portanto, nós não sabemos se todos os livros que ele apresenta nesta lista os comprou, se foram ofertas pessoais ou institucionais, legados ou trocas. De qualquer maneira, apreciaria livros, isso é muito claro, tanto mais que alguns destes livros que ele possuía têm a indicação de que são obras truncadas, ou seja, obras que lhe faltam bocados ou no princípio ou no fim. A morte do sogro poderá ter sido um momento em que obteve alguns livros, mas é uma mera especulação, uma mera hipótese, não é? De qualquer maneira, o que é certo é que, mesmo após a morte do sogro, com datas já posteriores, ele continua a comprar livros, uma vez que tem, efetivamente, livros de datas muito próximas, um ano ou dois antes, da obrigação do edital que dá a obrigação da realização dessa lista de livros. Os livros, portanto, desta biblioteca, como já disse, são maioritariamente temática religiosa, o que não destoou do que era comum na época, mas os restantes livros não nos dão, de modo nenhum, apenas um foco de interesse. Ou seja, nós temos aqui a medicina, temos farmacopeia, mas o número de obras relativas a estes temas acabou por se diluir no conjunto do conjunto da biblioteca, não é? Portanto, ele foi boticário, mas não há um número tão interessante nem tão significativo de livros sobre medicina e farmacopeia que nos permita afirmar, tal como acontece em relação às bibliotecas dos boticários estudadas, que esta é uma biblioteca profissional. De facto, não reflete isso. Outra observação prende-se com o facto de não haver um único livro relativo ao Santo Ofício. É verdade que poderemos dizer que livro poderia haver destinado exclusivamente a um guarda dos cárceres? Bom, a resposta assim, aparentemente, é nenhum. Mas há obras, e nomeadamente o Regimento do Santo Ofício de 1640, que poderia, evidentemente, fazer parte do espólio de livros, o que não acontece. Portanto, forte presença de temas religiosos, a par de um crescente interesse pela literatura e, em menor escala, pela história, muitas vezes história religiosa, e apesar do desempenho de duas atividades laborais diferenciadas, a composição da biblioteca não permite falarmos de uma biblioteca profissional, não obstante a presença de alguns títulos relativos à medicina e farmacopeia, como um dos manuscritos, como falámos. Enfatize-se que os catálogos resultantes do decreto de 1769 não podem, nem de forma aproximada, representar a totalidade dos leitores da época que possuíam livros. Não é plausível que nos tribunais de Coimbra, Évora e Lisboa apenas um dos funcionários menores possuísse livros. Ou, se incluirmos os servidores do Conselho Geral do mesmo nível, apenas 3 pessoas. O mesmo se pode afirmar em relação aos boticários de Lisboa e seu Termo ou às religiosas de todo o reino. Ou porque não foram redigidos, ou porque não chegaram ao presente, torna-se claro que estes editais não correspondem à realidade de todas as pessoas que possuíam biblioteca. Se tivermos em atenção inclusivamente
que não se encontram os catálogos dos que desempenhavam altos cargos no Santo Ofício, nomeadamente os inquisidores gerais, a conclusão, evidentemente, que se robustece. Portanto, uma das mensagens que eu acho que vale a pena, de facto, reforçar é que a análise desta documentação por grupos socioprofissionais permitirá fundamentar de forma cada vez mais significativa esta questão que acabo de referir. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, professora, doutora Isabel Durmão Braga, pela excelente conferência. E agora, antes de passar ao professor Jaime, dar só nota de que coloquei o registro de presenças para os participantes que entenderem, obviamente, preencher para efeitos de emissão de certificado de participação. E perguntava-lhe, professora, só que não o fiz no início, natural, mas se permite a gravação da conferência ou não. Sim, sem problema, sem problema. Porque se houvesse problema, naturalmente, apagaríamos a gravação. Bom, e agora temos cerca de 35, 40 minutos. Geralmente terminamos por volta das 7h30, um pouco mais de 5 minutos, eventualmente. E vou passar brevemente ao professor Dr. Jaime Gouveia. Não preparei uma nota biográfica, mas é algo, direi algo muito, muito simples. É doutorado pelo Instituto Universitário Europeu, já há alguns anos, e professor auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, investigador integrado no Centro de História da Cidade da Cultura, e portanto tem trabalhado na história da Inquisição Portuguesa, em particular no delito da solicitação, mas a outros níveis também, a nível visual, da luxúria, etc. Também tem interesses muito diversos e, portanto, penso que resumi o essencial. E passo-lhe a palavra, 5, 10 minutos, para depois dar espaço, na medida do possível, havendo algumas questões aos restantes participantes, se bem que, pronto, não quero ser categórico, naturalmente, na sua exposição, relativamente à sua exposição. Passo-lhe a palavra. Muito bem, obrigado, Tiago. Muito boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer a este grupo, ao Grupo Interdisciplinar de Estudos Políticos e Culturais, em particular ao Tiago Gonçalves, o convite que me fizeram para fazer o comentário crítico desta conferência. Foi com muito gosto que aceitei. Cumprimento igualmente a professora Isabel Durmão Braga, que é sempre um prazer rever e escutar, e a todos os participantes também que hoje nos acompanham, aqui com vários ex-alunos, sobretudo, o que, enfim, também me dá algum prazer. Bom, comentar uma comunicação da professora Isabel Durmão Braga é simultaneamente um privilégio, mas também um desafio. Um privilégio porque estamos perante uma das mais destacadas historiadoras da atualidade, cujo percurso científico tem contribuído de forma muito decisiva para o aprofundamento do conhecimento sobre múltiplas dimensões da história moderna. Um desafio, porque a originalidade e a densidade da produção científica a que ela nos tem habituado tornam sempre difícil, enfim, acrescentar alguma coisa de substancial à investigação que ela apresenta, e eu creio que hoje foi exatamente um desses casos. Ao longo das várias décadas, a professora Isabel Durmão Braga construiu uma obra historiográfica marcada por uma extraordinária capacidade de identificar problemas históricos pouco explorados, localizar documentação inédita e também abrir várias frentes de investigação. No campo da história da Inquisição, em particular, o seu contributo tem sido notável. Penso, por exemplo, nos estudos dedicados à bigamia, aos estrangeiros processados pelo Santo Ofício e
e porque não posso destacá-las todas, mas sobretudo uma obra que me parece incontornável, como é Viver e Morrer nos Cárceres do Santo Ofício, que de facto abriu uma janela singular sobre o cotidiano prisional, inquisitorial, e sobre experiências humanas frequentemente ausentes das grandes narrativas institucionais. Como o Tiago referiu logo no início, a sua investigação também tem contribuído muito para renovar o campo da história da alimentação, uma área na qual se tornou uma referência incontornável. No entanto, parece-me que existe um traço comum que atravessa grande parte da sua produção científica. Em primeiro lugar, a capacidade de iluminar zonas de sombra da documentação histórica e formular perguntas novas a fontes aparentemente conhecidas. E, portanto, em vez de percorrer caminhos já consolidados, como muita gente, como sabemos, infelizmente faz, a professora Isabel tem demonstrado uma rara aptidão para abrir trilhos historiográficos, tornando visíveis sujeitos, como é o caso deste, que tivemos aqui um belo exemplo hoje, e, enfim, práticas, experiências que permaneceram durante muito tempo à margem da investigação. E, nesse sentido, a comunicação que acabámos de ouvir constitui mais um excelente exemplo do que eu acabei de dizer. O tema das leituras dos réus e dos funcionários do Santo Ofício remete-nos para um universo que, apesar da sua enorme relevância, continua insuficientemente explorado. Durante muito tempo, como sabemos, a historiografia inquisitorial privilegiou certos fundos documentais, enfim, o estudo da instituição, as suas estruturas, a legislação, os mecanismos repressivos, tudo isso foi importante, sem dúvida, mas nas últimas décadas assistimos uma mudança significativa. As fontes inquisitoriais passaram a ser utilizadas para estudar outras coisas, nomeadamente a história das mentalidades, das emoções, da cultura escrita, das redes sociais, não o Facebook e o Instagram, mas as redes sociais da época, as identidades religiosas, as práticas cotidianas e muitos outros aspectos da vida social. Importa recordar, no entanto, que a professora Isabel Drummond Braga encontra-se precisamente entre os investigadores que desde há muito compreenderam o potencial destas fontes para responder a questões que ultrapassam largamente a história institucional do Santo Ofício. Portanto, muito antes de se tornar comum explorar os processos inquisitoriais para estudar experiências individuais, comportamentos sociais, práticas culturais ou formas de circulação do conhecimento, a professora Isabel já percorria esses caminhos e a conferência de hoje inscreve-se precisamente nessa linha de investigação ao utilizar esta documentação inquisitorial para reconstituir práticas de leitura, circuitos de circulação de livros e também formas de apropriação da cultura escrita. Esta comunicação suscita, aliás, reflexões particularmente estimulantes. Em primeiro lugar, porque nos obriga a questionar até que ponto a leitura constituía um fenómeno mais disseminado, não é? Do que tradicionalmente se admitiu. Mesmo quando os níveis de alfabetização permaneciam reduzidos, os livros podiam circular através de múltiplos mecanismos, não é? Empréstimos, leituras coletivas, leituras em voz alta, transmissão oral de conteúdos, tudo isso eram estratégias que ampliavam o impacto social muito para além do número efetivo de leitores. Aliás, alguns estudos, a partir dos fundos da Inquisição, já demonstraram de forma particularmente convincente que a circulação dos livros e das ideias não se confinava a grupos socialmente privilegiados, não é? Eu recordo, por exemplo, aquele trabalho também belíssimo do António Ribeiro, do António Vítor Ribeiro, Um Buraco no Inferno, é? João Pinto, o lavrador heresiarca da Inquisição, onde através também, uma vez mais, de fundos inquisitoriais, ele deteta um lavrador de São Martinho de Valdeboro, que no século XVIII, através de um livro de orações de São Cipriano, que lhe foi vendido por uma pessoa de Boticas, que
por sua vez, o tinha recebido de um sacerdote exorcista da Galiza. Portanto, esteve na origem de uma elaborada construção doutrinal que acabaria por despertar a atenção do Santo Ofício e que é um caso particularmente interessante que mostra como o universo popular estava longe de constituir uma realidade homogénea, não é? Ou de constituir uma intelectualidade passiva, como durante muito tempo se achou na historiografia. E que nos remete a outros casos, como o do Domenico Scandella, o Menocchio, do Carlo Ginzburg e tantas outras coisas, não é? E por isso é que eu acho que é precisamente por isso que este tema trazido hoje pela professora Isabel Drummond Braga é tão relevante. O estudo das leituras dos réus permite-nos ir muito além da história do livro ou da censura, permite-nos entrar nos mecanismos da apropriação da cultura escrita e compreender como ideias circulavam entre diferentes grupos sociais e perceber como é que diferentes homens e mulheres comuns, não é, constituíam as suas próprias visões do mundo. Portanto, penso que esta comunicação abre um campo de investigação extremamente promissor, não é? Capaz de dialogar não apenas com a história da Inquisição, mas também com a história cultural, a história do livro, a história da leitura, a história da circulação do conhecimento. Bom, termino então deixando algumas questões que decorrem muito mais da minha curiosidade sobre o assunto. Em primeiro lugar, até que ponto é que a documentação inquisitorial permite distinguir entre posse, acesso e efetiva leitura dos livros? Ou seja, será possível, através desta documentação, aproximar-nos das práticas concretas da leitura e não apenas da presença material dos livros? Ou seja, até que ponto é que, neste caso em concreto, ficam resquícios de que efetivamente este indivíduo lia, não é? Não apenas possuía, mas lia efetivamente muito, porque há muitas coisas, muitos temas, até literatura, história, muito interessante, adorei. Mas fica-nos ou não resquícios disso? Em segundo lugar, se considera que a documentação inquisitorial permite reconstruir redes de circulação de livros suficientemente densas para compreender os mecanismos de difusão de determinadas obras ou até correntes de pensamento, não é? Para além deste caso, se há outros, se é possível identificar na documentação mais densa que permita fazer isso ou não. É uma curiosidade que também tenho. A terceira questão prende-se com a dimensão imperial, que também me interessa particularmente, não é? Sendo a Inquisição uma instituição presente em diferentes espaços do mundo português, considera que este tipo de investigação poderá beneficiar uma abordagem comparativa ou global capaz de identificar diferenças e semelhanças entre os universos da leitura de Lisboa, Coimbra, enfim, Évora, Goa, Bahia, outras regiões do Império, ou não é? Porque também é algo que me interessa bastante. E, finalmente, pergunto se os dados recolhidos até ao momento permitem identificar, enfim, perfis de leitura diferenciados entre réus e funcionários inquisitoriais, ou se, pelo contrário, existem zonas em que há precisamente o contacto inesperado entre ambos os grupos. Ou seja, para clarificar melhor a minha questão, será que alguns destes livros, e a professora Isabel falou no início, muitos livros que tinham tudo a ver com, inclusive livros que eram proibidos, mas há livros destes que despertavam suspeitas nos processos inquisitoriais que circulavam também entre aqueles que julgavam os réus? Ou seja, aqui uma zona comum, digamos assim, de leitura de livros entre, por um lado, os oficiais da Inquisição, por outro lado, os próprios réus, até porque eu fiquei com a curiosidade, porque este indivíduo tinha muitos livros, ele era guarda dos cárceres, havia réus que pediam livros, não sei se eventualmente ele não pudesse facilitar, emprestar ou até eventualmente vender, não é? Até que ponto é que ele não era aqui uma porta de entrada e de saída deste universo cultural para dentro dos próprios cárceres? Isso penso que é muito interessante. Bom, e paro por aqui, foi uma comunicação extremamente rica e estimulante e que, sublinha uma vez mais, demonstra a capacidade da professora Isabel Drummond Braga para abrir novas perspectivas de investigação e para revelar dimensões da história ainda pouco conhecidas. Portanto, muito obrigado. Obrigado, professor Jaime, pelo comentário.
Eu penso que será melhor eventualmente responder já. Quem quiser, obviamente, dos participantes colocar, poderá fazê-lo já no chat ou levantando a mão, porque já sabendo a sequência que corre naturalmente a resposta ao comentário e depois se colocarão novas questões. Passo-lhe a palavra, professor. Muito bem, muito obrigada, agradeço muito ao professor Jaime Gouveia as amabilíssimas palavras que me dirigiu naturalmente. Nós já nos conhecemos há muitos anos e enfim, temos naturalmente convivido e daí se explica muito generosa, enfim, a apresentação e comentário da minha obra, portanto, tenham em consideração isso. No que diz respeito às perguntas que me colocou, e que são todas elas muito interessantes e são uma boa oportunidade até para ajudar a clarificar algumas coisas, embora não tenha resposta para todas elas. Temos aqui várias possibilidades e nem todas foram exploradas naquilo que eu aqui vos trouxe hoje. Uma que vos falei é, portanto, o pedido de obras por parte dos réus, não é? E que nos permite saber, então, que livros pediam, que nos permite intuir que, à semelhança do que acontecia na época em pessoas que não estavam presas, que um livro se lia muitas vezes, ao contrário, enfim, dos dias de hoje em que não quer dizer que não possamos ler um livro 2 vezes, mas é uma leitura muito menos intensiva do que no passado, não é? Portanto, menos livros, lê-se mais vezes os que se tem e podemos intuir isso. Portanto, temos os pedidos de livros para ler quando se está preso. Temos uma outra coisa que o professor Jaime aqui referiu e que eu não tratei aqui, e que é muito importante e que permite então, sim, isso sim, ver a circulação de ideias, a maneira como a obra era recepcionada, os entendimentos corretos ou disparatados ou não, ou outra coisa qualquer, por parte dos réus. E eu lembro-me de um processo que sistematicamente tem sido tratado, e eu também o vi, também o tratei, que é, creio, de uma Paula de Sequeira, que é do Brasil, que é uma ré que veio presa do Brasil e em que tinha uma obra, a Diana dos Jorge de Montemayor, e que era uma obra proibida, e em que ela tece considerações acerca e é uma mulher, não é? Portanto, é uma leitora que tem a posse da obra, uma obra que, enfim, era proibida, ou que foi proibida a partir de um determinado momento, e em que ela claramente a leu e argumenta, coisa que, por exemplo, aquela documentação sobre as encomendas, os pedidos de livros, não nos dá. Nós não sabemos como é que os réus os usam, digamos, não é? E aqui temos, de alguma forma, a ligação com o Império, daquela última questão. Portanto, os réus, os processos dos réus que vêm do espaço que é o Brasil, ou do espaço que é o Império Português do Oriente, e aí foram parar à Inquisição de Goa, e aí temos muito menos documentação, como sabemos, não é? Mas os processos que existem poderão, obviamente, ser objeto de estudo para verificarmos que referências há a livros e, sobretudo, se há referências à maneira como esses livros eram utilizados, como eram lidos, como eram comentados, como eram recepcionados em última instância. Depois temos uma outra coisa, que é a documentação que tem a ver com a constituição de bibliotecas, que não é documentação inquisitorial, não é? Que é a da Real Mesa Censória, e essa reduz-se, bom, não é que seja pouco importante, não é? Mas reduz-se às listas, ou seja, nós não temos informação acerca da maneira como o réu lê. Como o réu, desculpem, aqui não é um réu, portanto, como o dono da biblioteca lê, não é? O facto de ter
100 livros ou ter 20, nós não sabemos se ele os lê todos, não sabemos se lhe interessam aquelas matérias, não sabemos se ele comprou, se herdou. E, portanto, o uso que faz dessas obras não é perceptível, ou seja, essa documentação não nos dá isso. Como eu referi, portanto, não temos a constituição da biblioteca, temos assim uma imagem daquela que era a biblioteca naquela data e não mais do que isso. E em muitos casos é verdade que tudo aponta para uma presença muito significativa de bibliotecas profissionais, no caso dos homens, mas não conseguimos avançar mais do que isso. Portanto, a própria fonte tem um determinado tipo de limitações. Digamos que a fonte que pode ser mais rica são efetivamente os processos, embora quando eu vi inventários de bens, e nos inventários de bens evidentemente que vêm livros, que aparecem livros, nesse caso na maior parte das vezes diz tem livros, ou tem um determinado número de livros. Às vezes tem livros de medicina, tem livros de direito, mas não nos diz exatamente quais são. E, por exemplo, quando essas mulheres são as donas desses livros, são normalmente porque são viúvas e, portanto, têm os livros que ficaram por parte do marido, não é? Porque é que eu estou a dizer tudo isto? Porque isto são as sérias limitações que as fontes apresentam e que o caso que me parece como muito mais interessante e mais rico é cada vez que num processo, os casos que nos aparecem assim são quando sabemos como obteve o livro e como o leu, não é? Que uso lhe deu, o que é que isso lhe fez pensar ou afirmar depois, posteriormente, não é? Se, por exemplo, o defender determinadas ideias, se isso foi ou não foi baseado naquelas leituras. Agora, é muito uma agulha num palheiro, não é? Porque, efetivamente, não é muito fácil de encontrar esse tipo de informação. Quando essa informação existe, ficamos muito, muito contentes, não é? Ficamos verdadeiramente fascinados porque são passos em frente e são realmente informações preciosíssimas que não se encontram propriamente, não é? Não vamos agora, não podemos dizer agora vou fazer o levantamento disto e isto não se faz rapidamente, porque tem que se contar com um tempo de ler muitos processos, ler muita coisa que não nos vai servir rigorosamente para nada, porque não tem esse tipo de informação. Quer dizer, se é isso que procuramos, servir-nos-á para outra coisa, mas para aquilo, não. Já não sei se respondi a tudo, se me perdi pelo meio. Sim, não, perfeito. Obrigadíssimo. Bom, não sei se alguém tem alguma questão no público para colocar. Eu tinha aqui, entretanto, posso colocar aqui duas questões à professora. A primeira tem a ver, que referiu, penso que creio a pretexto do estudo da Maria Adelaide Salvador Marques, relativamente à média de 25 livros por biblioteca. A questão que se me coloca imediatamente é, primeiro, obviamente, 25 livros, hoje em dia, não seriam suficientes, ou à partida não associaríamos uma biblioteca a 25 livros. A questão que se coloca imediatamente é quantos livros poderíamos considerar para fazer parte, para tratar-se de uma biblioteca. 25 livros é uma biblioteca na época moderna. Pois, essa era a primeira questão, quase que se coloca de uma forma imediata, porque se bem que se associa a uma média, à partida, haverão bibliotecas de ainda menor dimensão do que esse valor. E a segunda questão tinha a ver com a diferença regional no número de bibliotecas, principalmente por comarcas, precisamente. Principalmente no Alentejo. Penso que referiu que era a Extremadura que tinha o maior número. Mas o Alentejo, o Algarve, principalmente o Algarve, um número
baixíssimo, mas no Alentejo, de certa forma, até impressionou, porque tem a Universidade de Évora, não é? A que é que se deverá, eventualmente, esse baixo valor, em termos relativos, obviamente, em relação à Extremadura ou entre Douro e Minho, por exemplo? É mais uma questão, obviamente, retórica, não sei se a professora terá uma resposta cabal à mesma. Cabal não, mas sim, há algumas explicações. No que diz respeito ao número de livros por biblioteca, os historiadores que estudam que fazem a história do livro e da biblioteca e o livro e a leitura, consideram para épocas recuadas, e por épocas recuadas eu me refiro ao período medieval e ao período moderno, no que nos diz respeito o livro impresso e no período anterior, evidentemente, o livro manuscrito, a posse de um livro, a posse de qualquer livro significa, entende-se como uma biblioteca. Portanto, um livro é o conteúdo de uma biblioteca. Não há limite mínimo nem limite máximo. Nesta historiografia é consensual que a posse de um exemplar é a constituição de uma biblioteca. Depois tem que se ter em linha de conta que o número de livros publicados por época não tem comparação com os dos nossos dias, não é? E, portanto, as bibliotecas com 25 ou com 50 ou com 70 livros são bibliotecas que, enfim, não poderemos dizer, podemos dizer é grande ou é pequeno, sempre do ponto de vista comparativo, não é? Se eu tenho uma biblioteca com 200 títulos, naturalmente, posso ser com 17, naturalmente que ela é média grande, comparativamente com outros, não é? Mas, portanto, quanto mais se recua, mais pequenas são, por norma, as bibliotecas, o que nunca exclui bibliotecas maiores, nomeadamente as das instituições e até de eruditos, enfim, de intelectuais, obviamente, não é? Portanto, se nós pensamos de alguns nomes da nobreza, por exemplo, do século XVIII, têm bibliotecas que são numericamente, têm um número muito significativo de livros, mas o comum dos mortais, quando tem livros, portanto vamos sempre afunilando, não é o comum dos mortais, sim na globalidade, é o comum dos mortais que têm livros, por norma as bibliotecas são pequenas, daí a tal média de 25, o que esconde naturalmente muitas assimetrias, uns muito menos e outros evidentemente muito mais, mas como disse, a posse de um exemplar é uma biblioteca composta, nem que seja só por um livro. Portanto, não tem, é uma concepção que não se pode aplicar à atualidade, não é? Embora eu também não sei para a atualidade que número alguém defende para falarmos de uma biblioteca, não é? Para a historiografia da época moderna é consensual isto que estou a dizer. No que diz respeito à segunda pergunta, já não sei o que era, perdão. As diferenças relativamente à comarca do Alentejo em particular. Certo. Eu creio que a resposta passa por ter em linha de conta duas realidades. Uma é o facto de nós não sabermos, eu convictamente acho que faltam muitíssimos inventários de livros, muitíssimos listas de bibliotecas, mas, por outro lado, há também que relacionar isso com a densidade demográfica. Ou seja, nós sabemos que o Alentejo é a comarca que tem o Alentejo, a comarca alentejana é a maior do ponto de vista do espaço, mas é a mais baixa que tem, é porque apresenta mais baixa densidade populacional. Portanto, a leitura também não pode ser feita só espaço, número de bibliotecas. Portanto, a parte sul do país é, evidentemente, a parte de mais baixa densidade populacional, Alentejo e Algarve. Não obstante, como são números muito baixos comparativamente com outras comarcas, leva-nos mais uma vez à questão
de não estar completo de maneira nenhuma aquele número de bibliotecas, ou porque se perderam ou porque não foram entregues. Por outro lado, o facto de, no Alentejo, nós termos a Universidade de Évora, é verdade, mas o que é certo é que não terá sido suficiente para termos ali um número significativo de bibliotecas, ou mais significativo de bibliotecas, não é? Nem sequer poderemos alegar que muitos dos alunos não eram alentejanos, porque a Universidade de Coimbra também, uma parte dos alunos eram fora da comarca da Extremadura, não é? Portanto, essas coisas são sempre complexas, mas há que reter duas coisas, portanto, a questão da densidade populacional e a questão do quão incompleto pode estar, por se ter perdido os documentos dali e não se terem perdido os da acolá, etc. Ou seja, há determinadas realidades que são meras hipóteses e não conseguimos avançar mais, pelo menos por agora. Claro, obrigado. Sim, eu de facto já tinha pensado que a densidade era de facto um fator a ter em conta, mas o facto de estar a Universidade de Évora ser a partir de um centro de produção livreiro, também lembrei-me de colocar essa questão. Bom, penso que não há questões no público. Muito pouco a questionar. Tendo sido uma excelente comunicação. E, portanto, se não houver nenhuma pergunta, damos por fechado esta conferência. Este ciclo de conferências é a última conferência do ciclo 25-26. Também as aulas estão no período também para finalizar. E terminamos, obviamente, em grande este ciclo de conferências. Agradecer. Bom. Então, resta-me também agradecer o amável convite ao grupo, desejar que continue, de facto, o vosso trabalho e agradecer também ao meu colega, ao professor Jaime Gouveia, por mais uma vez nos cruzarmos, ainda que desta vez em retângulos. Mas, muito obrigada pelas palavras amigas e muito obrigada pela leitura atenta, enfim, não é uma leitura, mas a audição atenta e, sobretudo, pelas palavras generosas e simpáticas. Muito obrigada a todos. Obrigado a ambos os professores pela disponibilidade em cá estarem e portanto, fechamos esta conferência. Continuação de boa tarde ou bom jantar para os que estiverem em Portugal. Naturalmente, em outro fuso horário não é aplicável. Fechamos então. Continuação. Obrigado. Muito obrigada.